A história da história desta semana começa em outubro de 1817, no campo dos Mártires da Pátria, que ainda não se chamava Campo dos Mártires da Pátria, era Campo de Santana. Campo de Santana. Aliás, eu tinha começado por se chamar Campo do Corral, porque Em era Lisboa. Em Lisboa. E nós dizemos Vós Vamos Mártires dizer da Pátria. exatamente onde é que é aquele do Hospital de São José. Exatamente. Nós dizemos os Mártires da Pátria, Vós Mártires da Pátria, mas quem são os Mártires da Pátria? Isso. Para perceber, É isso que nos vai contar esta semana, Helena Marques. É preciso recuar ao século XIX, exatamente à época que ele chamava-se Campo de Santana. Ainda hoje nós temos mantém-se esta dicotomia, sendo certo que ele tinha começado por ser, como eu tinha dito, Campo do Corral. E porquê? É um espaço aberto. E era ali que se efetuava o abate do gado para abastecer a cidade de Lisboa, isto no século XVI. Depois ele vai tornar-se Campo de Santana por causa de uma ermida, depois até vai ter uma praça de touros e todas aquelas coisas. São construídos vários palacetes, a faculdade, a medicina, não é? E, portanto, nós vamos ter aqui este campo, mas nós vamos para uma data muito específica, que é quando ele é Campo de Santana, por causa da ermida, e tem como padroeira Santana, e nesse dia, 18 de outubro de 1817, vão subir a um patíbulo para serem enforcados José Joaquim Pinto da Silva, José Campelo de Miranda, José Ribeiro Pinto, Manuel Monteiro de Carvalho, Henrique José Garcia de Moraes, José Francisco das Neves, António Cabral Calheiros Furtado e Lemos, Pedro Ricardo Figueiró, Manuel de Jesus Monteiro, Manuel Inácio de Figueiredo, Maximiano Dias Ribeiro. Portanto, vamos ter, estes homens foram condenados a serem enforcados e não apenas. Eles, depois de serem enforcados, suas cabeças tinham de ser cortadas, separadas do corpo, o corpo tinha de ser reduzido a cinzas e as cinzas lançadas ao mar, o que à época, estamos a falar do século XIX, não tinha nada de poético nem de homenagem. Nós hoje, várias pessoas tomam essa opção como uma forma de homenagem. Na época não, era para que nada restasse na terra daquelas pessoas. A estes homens nós temos de juntar um outro que é também ele condenado nesse mesmo dia. Estou a falar de Gomes Freire de Andrade, mas que por ser militar é executado no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, também ele enforcado, embora... Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia, às 9 da manhã já está morto, calcula-se que já estivesse morto, e este homem, Gomes Freire de Andrade, era um militar de alta patente, uma pessoa importante à época, e ele vai manter até ao amanhecer desse dia a esperança de não ser enforcado, que à época também era visto como uma atitude degradante, mas sim ser fuzilado. Aliás, ele começa a fardar-se, como é característico nos militares, quando vão ser fuzilados, fardar-se, até que lhe terão dito que não, que vai ter de vestir a túnica dos enforcados. E, portanto, também ele é enforcado. Estes são os Mártires da Pátria, são executados nesse dia 18 de outubro de 1817 e, sobretudo, no Campo de Santana, porque a execução de uma pessoa única no Forte de São Julião da Barra foi rápida, mas aqui em Lisboa, no Campo de Santana, as execuções seguidas do corte das cabeças, da queima dos cadáveres, vai durar tanto tempo que um dos homens que teve responsabilidades nestas execuções, ao ver que elas se arrastam por todo o dia, diz: felizmente há luar. E, portanto, estes são os Mártires da Pátria. Amanhã explicaremos porquê. Segundo capítulo da história dos Mártires da Pátria, 11 executados no Campo de Santana, ainda não Campo Mártires da Pátria, o outro no Forte de São Julião, o Gomes Freire de Andrade, em outubro de 1817, e há uma frase que é dita, recordada pela Helena Matos ontem mesmo,
felizmente ao lar, isto porque se estava a prolongar As execuções por todo o dia. as execuções, ou seja, Os enforcamentos, o queima dos cadáveres. Isso, que eu dizia. Miguel Pereira Forjares, é quem diz a frase, era primo de Gomes Freire de Andrade. Sim. É esta coincidência. E ele sabia que o primo estava condenado sim, também. aliás, Miguel Pereira Forjares terá sido uma das pessoas que mais contribuiu para a dureza das sentenças. Sim. Nós podemos perguntar-nos hoje, porque estes homens estão presos desde 25 de maio, ou estiveram presos mais ou menos 5 meses. Estes homens vão ser condenados, vão ser acusados, mas para perceber o que levou a esta sentença, é uma sentença para a época muito dura, o que é que aconteceu, o que é que levou estes homens? É preciso que tenhamos em atenção esta data, 1817. Vamos recordar que eles foram enforcados, todos eles, as cabeças separadas dos corpos, os corpos reduzidos a cadáver, a cinzas e deitados ao mar. Atirados ao mar. Para que nada restasse da sua passagem por este mundo. Estamos em 1817. É um tempo difícil para Portugal. A família real está no Brasil. Portugal é governado por uma junta, da qual, aliás, Miguel Pereira Forjares, o primo de Gomes Freire, é secretário. E digamos que o país, na prática, é governado por um militar inglês, que é Beresford. Sim. E, portanto, nós temos um tempo político muitíssimo complicado. Para perceber o que levou a isto, talvez seja melhor mesmo seguir a vida do mais destacado destes homens e, na prática, aquele que é o principal alvo de tudo isto, que é o Gomes Freire de Andrade. O que é que foi a vida deste homem? O que é este homem que é executado daquela forma humilhante no Forte de São Julião? Sim, porque ele até se fardou pensou que ia ser fuzilado, não é? Um militar com a carreira que ele tinha tido, com a patente que ele tinha, ele esperaria um fuzilamento. E não, ele foi enforcado. A vida dele talvez explique um pouco tudo isto. E a contradição deste tempo muito cruel em Portugal. Ele fica muito novo, sem pai, com 17 anos, e fica, a sua família é uma família luso-austríaca, e ele fica cheio de dívidas. O pai deixa-o cheio de dívidas, e eles estavam em Viena da Áustria quando o pai morre, porque o pai era diplomata, e ele acaba a ter alguma proteção da corte portuguesa para regressar. A rainha Dona Maria I vai dar-lhe uma comenda para ver se ele consegue de alguma forma salvar economicamente a família. Ele chega a Lisboa e toma a opção que tomavam muitos destas famílias semi-aristocráticas arruinadas. Ele alista-se e vai para o regimento de Peniche, como muitos jovens da sua época também torna-se maçom, não é? E vai ter uma carreira militar que o leva a combater os piratas da Argel, vai estar também a combater em Espanha e vai combater na Rússia. Este homem vai até à Rússia porque a Catarina da Rússia queria combater os turcos e queria alargar e sedimentar o seu poder. Ele tem uma carreira militar distinta na Rússia. Aliás, ele é recebido pela Imperatriz numa audiência solene. Ele recebe uma espada de honra das mãos de Catarina. Há quem diga, aliás, que terá recebido até algo mais, o que levou a que o preferido de Catarina à época, o príncipe Potemkin, não visse nada Gomes Freire com bons olhos. Ele acaba a ser promovido a marechal de campo em 1795 e ele está na estima do herdeiro Dom João VI, o príncipe Dom João VI, e depois ele chega a Portugal, regressa a Portugal, vai destacar-se num conflito ao qual nós não damos muita importância, mas que foi muito importante, que é a Guerra das Laranjas, não é? Sim. Que tem a ver com a questão da entrada em Portugal. Digamos que Portugal, em poucos dias, mais ou menos em 18 dias, Portugal perdeu Olivença, Jurumanha, Campo Maior, Monforte, Arronches, Castelo de Vido, Alguela e Barbacena. Portanto, e o Gomes Freire reage e com 2.000 homens ele consegue conquistar algumas localidades na Galiza, à Espanha, e que depois vão ser usadas como moeda de troca. Portanto, ele está com uma carreira militar brilhante, até que chega esse ano terrível, esse ano de 1807, de que nós já falámos aqui, esse ano que acabou com a família real a partir para o Brasil e a entrar em Lisboa Junot, ou mais propriamente, o homem que os portugueses vão fixar como El Rei Junot.
Esta semana a história da história é a história dos mártires da pátria. Helena Matos, a história começa em outubro de 1817, mas para perceber bem, a contá-la toda, tendo como centro a figura, a protagonista, a figura principal da história, Gomes Freire de Andrade, não é? É preciso recuar alguns anos e estamos então 10 anos antes, em 1807, com a entrada de Junot em Portugal. Sim, e aí é um tempo terrível, porque nós, aliás, referimos isso, não é? Quando a família real parte para o Brasil, as instruções que são deixadas ficar é que as autoridades que se mantinham em Portugal deviam receber bem os franceses, portanto não vai haver combates, e o povo português devia receber os franceses. Nós, aliás, já aqui falámos desse período. E é terrível, nós estamos a falar dos militares. O que é que os militares fazem? Eles não vão combater entre as tropas do Junot, e aquilo que nós vamos ter é que o Junot, tal como muitos outros militares portugueses, vão ser integrados numa espécie de legião, a chamada Legião Lusitana. Aliás, temos aqui também uma outra figura trágica, que é o Marquês de Alorna, que vai estar nesta legião, e, portanto, o Gomes Freire era militar, é integrado nesta legião e vai combater, digamos que vai tornar-se um soldado de Napoleão. E ele vai combater fora de Portugal outra vez nestas tropas de Napoleão. E temos de perceber que isto é uma situação muito complexa, não é? Pois. Porque quando o Napoleão abdica da primeira vez, o Gomes Freire está fora de Portugal. Ele acaba depois por pedir uma autorização para voltar a Portugal. E aí é curioso, porque como é que é? Quer dizer, os franceses tinham, afinal, sido batidos, tinham saído de Portugal, mas nós temos homens que estão nas tropas de Napoleão fora de Portugal. Ele pede para voltar a Portugal, o Gomes Freire, e temos de perceber que a corte portuguesa continuava no Brasil. E há um processo de averiguação, porque de facto há esta questão destes militares que tinham estado nas tropas de Napoleão, e encontramos aí este seu primo, Miguel de Forjás, a lutar para que Gomes Freire venha para Portugal. Sim. E ele regressa a Portugal. Ele regressou em meados de 1815, a corte portuguesa está no Brasil. E este homem, que já viveu muito, que já combateu na Rússia, que esteve com as tropas de Napoleão, ele é um homem caracteriza muito de época, não é? Muito arrebatado, que age. Ele aliás, isto é importante percebê-lo também, ele chega a um país que é muito dominado pelos franceses, onde pontua a figura de Beresford, mas, por exemplo, nós tínhamos visto este nosso Gomes Freire também a tomar grandes, às vezes, a perder a cabeça em Lisboa com os franceses também. E nós temos uma situação que é um país estranho. Estamos em 1815. Há 2 anos que já não havia guerra aqui no país propriamente dito, mas a família real continuava no Brasil. Havia quem dissesse que Portugal se tinha tornado uma colónia do Brasil. Quem manda na prática no país, e sobretudo nos militares, Sim, são os ingleses. Na estrutura militar, a partir de determinados cargos, praticamente não há portugueses. E, portanto, começa-se a gerar um enorme mal-estar. Que país é este que tem a família real no Brasil? Que o seu exército é dominado pelos ingleses. Por outro lado, há também a difusão das ideias liberais, não é? Muito associada aos franceses. Há depois também outra coisa que influi muito no espírito dos militares, que é os atrasos no pagamento. Há um descontentamento larvar, que junta gente dos mais variados campos e que vai desde os maçónicos aos antimaçónicos, se quisermos. Mas há qualquer coisa, há aquele sentimento que se tem de fazer alguma coisa pelo país, e algumas pessoas começam a ver neste militar arrebatado chamado Gomes Freire de Andrade alguma coisa como capaz de regenerar aquilo que eles chamavam Portugal, Brasil e Algarves. E assim chegamos a esse ano de 1817, em que se começa a criar uma ideia de um espírito, de uma potencial revolta. Só que Beresford, alguém vai sussurrar aos ouvidos de Beresford que uma revolta se prepara. Estamos mais ou menos ali por abril de 1817.
Na continuação da história desta semana, a história dos mártires da pátria, estamos em abril de 1817, ou seja, um mês antes da prisão de Gomes Ferreira de Andrade, não é? Sim. Pensa-se que o capitão João de Andrade Corvo de Camões tenha informado Beresford desta conspiração em abril de 1817. Beresford sabe que se vai chamar algumas das pessoas que tinha como suas próximas e vai infiltrar o mundo dos revoltosos. Ele vai ter alguns homens que se vão tornar aparentemente os mais entusiastas da revolta, até porque era uma revolta que não tinha propriamente um espírito unificador, um programa. Aquilo na prática conjugava o grande mal-estar de um país que não tem tinha a sua família real. tinha a família real no Brasil, cujo exército era dominado pelos ingleses, que não percebe porque continua a ser governada por uma junta governativa. Quer dizer, há um mal... E depois com todo o mal-estar da época, não é? Portanto, claro. as questões económicas, as questões das crises, há um mal-estar muito grande. Quer dizer, há um país que tinha sido dominado pelos franceses, os franceses tinham sido embora, mas agora estão os ingleses que também dominam. Há aqui um mal-estar muito grande. Quer dizer, mal por mal, é melhor entendermos com os nossos, não é? Claro. E por outro lado há também, se quisermos, a questão dos ideais maçónicos, mas não são de alguma forma contestação da Igreja Católica, ou uma contestação também da própria ideia da monarquia em si, mas tudo isto é muito difuso, porque há outros que são muito monárquicos, não é? Portanto, é tudo muito difuso, e há um homem, que é o Beresford, que de facto infiltra o mundo esta miríade de gente da revolta. Que também por isso era fácil de infiltrar. Facílima. Até porque eles vão ter uma atitude que é muito característica, que tornam-se os mais arrebatados. Eles querem ir em frente. E é o que se tem de fazer o mais depressa possível, não é? Como Exatamente. É característico. E este João de Andrade Corvo de Camões era um dos infiltrados? Era um dos infiltrados. Vamos ter também um Pedro Pinto de Moraes Sarmento, um João de Sá. Portanto, são pessoas que se movem neste mundo e que os vão infiltrar. A questão é que Beresford, por mais quer ir ao Brasil, falar com o rei, até porque o príncipe Dom João tinha sido aclamado de rei, ele quer ir ao Brasil, e tudo isto vai ganhar uma grande velocidade. Portanto, Beresford quer dar alguma pressa a isto, e tanto quanto se sabe, 23 de maio de 1817, 23 de maio, de alguma forma ele já tem elementos suficientes para apresentar à regência, à junta que governava Portugal, para mostrar que se está em Portugal em marcha uma revolta e que o Gomes Ferreira de Andrade está à frente dessa revolta. Portanto, estas informações terão sido apresentadas a 23, a 25 são postas em marcha as ordens de prisão. Mas para que se perceba, e claro, há uma ordem de prisão para a figura mais importante de tudo isto, que era o militar Gomes Ferreira de Andrade. Mas era tudo tão difuso que se diz que Gomes Ferreira de Andrade, quando começou a ouvir na rua os cavalos, aquele movimento dos homens, terá pensado que era a revolta que estava a sair. Ou seja, ele sabia tão pouco sobre a revolta que pensou que era a revolta dele. Que era a revolta que estava a sair, e que se terá começado a fardar para ser, digamos, as revoltas, como a nossa geração percebeu no século XX, não é? As revoltas precisavam de um militar de prestígio, de uma figura de referência, não é? Sim. E, portanto, para ser essa figura de prestígio dessa revolta tão pouco organizada, e, na verdade, aquilo que ele pensava que eram os revoltosos para o vir buscar, acabaram a ser com a porta da sua casa arrombada, a sua casa invadida, e ouvir uma ordem de prisão. Estamos a 25 de maio de 1817.
Seguimos então para o desenlace da história desta semana, que é uma história interessantíssima da grande história de Portugal, a história dos mártires da pátria, e ficámos assim a conhecê-los muito melhor esta semana. Não ficámos a conhecer ainda totalmente, mas ficamos neste último capítulo, é aquilo que os levou a ser os mártires, não é? Porque há aqui, Helena Matos, esta pena, condenados à forca, a cabeça cortada, os corpos reduzidos a cinzas, atirados. E sobretudo em relação a um militar como era o Gomes Freire Andrade. Que era um herói, não é? Sim, e depois há a pressa de tudo isto, o acelerar de tudo isto. Precipitou, não é? Tudo isto se vai precipitar e temos de perceber que as penas são muito severas. Por exemplo, nós temos quando há uma insurreição, por esta época em Pernambuco, no Brasil, quer dizer, e as penas não são deste modo tão pesadas. Por outro lado, há personalidades que são referidas e que nunca foram sequer interrogadas ou molestadas. Eu estou a referir, por exemplo, o caso do Duque de Cadaval, do Marquês de Ponte de Lima, que nunca foram interrogados. Nós temos como envolvido nesta conjura, aliás, ele é expulso de Portugal, um irmão do rei de Inglaterra, Sim, que estava cá. Há peças que são difíceis de encaixar. Por exemplo, sabe-se que a Duquesa de Jurumanha terá sido muito importante no deslindar de toda esta conjura, na medida em que ela tinha uma relação, se quisermos, de grande intimidade pessoal e com Beresford, mas por outro lado ela fazia parte, ela tinha sido iniciada na maçonaria. Na loja Virtude. Já vê como não se esqueceu. E portanto, mas há outras lojas. O mundo é feito de contradições e a vida das mulheres de contradições ainda muito maiores. Referir-se de facto Gomes Freire de Andrade é maçom, tem um papel destacado na maçonaria, mas há várias lojas da maçonaria em Portugal que não tiveram nada a ver, nem sequer sabiam da revolta. Portanto, tudo isto aqui é tudo muito confuso. Temos muito também, nebuloso. E o que é que lhe parece, Helena Matos? Temos também uma outra teoria que refere que, de alguma forma, tudo isto por trás podia também estar a ser manobrado pelos espanhóis, porque até teria vindo a Portugal. Note-se que Portugal, à época, tinha um problema de combate mesmo com a Espanha no Uruguai, por causa das fronteiras, não é? E que em Portugal tinha estado Cabanes, o general Cabanes, teria sido enviado pelo Fernando VII a Portugal para falar com o Gomes Freire. Mas tudo isto, mesmo tudo somado, é muito, muito pouco para explicar aquilo que acontece. Portanto, nós estamos aqui com esta prisão em maio, até a forma dura, cruel, humilhante como estes presos foram tratados, muito em particular o Gomes Freire de Andrade, até se chegar finalmente àquele dia terrível, o dia 18 de outubro de 1817, em que ele é executado, enforcado daquela forma, no Forte de São Julião da Barra, quando esperava ser fuzilado, quando os outros homens são supliciados no então campo de Santana. A forma como não se conheceu a sentença, por tudo isto os portugueses vão sabendo depois, não é? E isto contribuiu muito também para depois a contestação ao Beresford, que vai de facto aparecer como a pessoa que vai mover tudo isto, sendo certo que parece que o general Beresford também teve sempre a convicção que esta revolta existiria, esta conjura existiria, mas outra conjura ainda maior, ou seja, que muitos destes homens acabaram a ser sacrificados para que outros mais acima não o fossem. Falava-se da possibilidade, por exemplo, de substituir como casa reinante em Portugal a Casa de Bragança pela Casa do Cadaval. Poderá ser que sim, mas as grandes dúvidas sobre as razões porque estes homens foram mortos levam a que eles de facto sejam considerados mártires da pátria. São mesmo porque mártires da pátria. A pátria matou-os, mas e a pátria, matar nunca é bom, mas em alguns casos se conhecem-se as razões, mas aqui sobram sempre mais perguntas, mais dúvidas do que respostas. Continuamos a não ter respostas e, na verdade, ficou sempre aquela frase que ele terá dito, ou não terá dito, mas que é a frase sobre os acontecimentos deste dia, aquela frase dita pelo primo de Gomes Freire de Andrade, e que vai de facto ter um papel de muito acicatamento na dureza daquelas penas, que é sobre aquele dia, felizmente, à luar. Que deu origem Depois a um livro do Stal Monteiro sobre este caso. E de qualquer modo
nós nunca tivemos luz suficiente sobre o que aconteceu neste ano de 1817 em Portugal. Os mártires da pátria depois foram reabilitados, deixaram de ser os traidores da pátria para serem os mártires da pátria. O campo de Santana tornou-se o campo dos mártires da pátria e o general Gomes Freire de Andrade acabou, digamos que também ele, a ser de alguma forma reabilitado. Até com ruas, não é? E também com estudos militares importantes sobre ele mesmo. Os militares que nessas coisas são muito corporativos, isso, não é? Sim. E não gostam de levar desaforo para casa, acabaram a produzir investigação sobre o general Gomes Freire de Andrade e a trazer sempre mais elementos para dar conta daquilo que eles consideram ser a injustiça do que aconteceu naquele dia.